Mas nós estamos aqui, vamos ser muito abençoados nessa noite. Você crê nisso? Pastor César, ora por ele. A paz, queridos, estenda suas mãos para cá. Senhor, nós cremos, ó Pai, que esta noite será uma noite especial, Senhor, porque a Tua presença já está neste lugar. Pai, neste momento nós vamos receber a Tua palavra, Senhor, através da vida do Teu filho, pastor Welbert, Deus. Pai, que ele seja agora a Tua boca neste lugar, Pai. Que o céu se abra sobre este lugar, ó Deus, que venha revelações do alto, ó Deus. Que o Senhor possa usá-lo com autoridade, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem reservado para esta noite. Pai, que os céus se movam sobre este lugar, Senhor, e que tudo aquilo que o Senhor planejou para esta noite, ó Pai, possa acontecer, que o Teu povo possa ser tocado de forma especial, Senhor, que a Tua unção, ó Pai, possa tomar esta igreja de forma sobrenatural, e que o Teu Filho, ó Pai, seja este canal por onde vai passar a Tua glória. Usa Ele nessa noite de forma sobrenatural, Pai, é o que nós Te pedimos, ó Deus, que o nosso coração, ó Pai, seja este solo fértil que vai receber a Tua semente e vai produzir de forma sobrenatural. Pai, usa o Teu Filho em o nome de Jesus. Amém. Amém. Uau! Graça e paz, época da graça. Pode se sentar, querido. Deixa eu me apresentar melhor. Eu sou o novo contratado do pastor para formar o time de basquete da igreja. Estou brincando. Que alegria estar aqui para servir. Que lindo templo, que linda igreja, que povo bonito. E que bom estar aqui para servir aos amados irmãos. Apóstolo Igor, Bispa Beth, muito obrigado por me receber. Obrigado, irmãos, pela recepção. Estou muito feliz. Louvo a Deus pela vida do Elinho, que também já esteve lá com a gente, esse homem de Deus. A Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que irmão, e o pastor César é um desses amigos. Eu agradeço por estar aqui, me hospedando, como sempre, quando estou em São Paulo. Sou alvo de sua generosidade, de sua família. E como gente boa só anda com gente boa, o César me brindou, com a vida do apóstolo Igor. Tenho sido muito ministrado pela vida dele, não só por suas ministrações, numa preleção de um púlpito, mas pelo seu caráter, pela sua vida, pela sua forma de ser. Estou muito grato a Deus, estou feliz. Você está feliz, irmão? Qual é a cara que você põe quando você está feliz? Deixa eu ver. Deixa eu ver seu dente. Aleluia. É comum que quando a gente está diante de um anônimo, é normal, é compreensível que as nossas expectativas sejam baixas com relação àquilo que vamos ouvir. Eu lhe entendo perfeitamente. Mas eu queria te dizer, sem parecer presunçoso, que esta é uma noite em que Deus vai falar conosco. Porque o importante nesta noite é que o Espírito Santo fale. Quem concorda comigo se manifeste de alguma maneira. Então talvez você se decepcione quanto àquilo que você vai ouvir nesta noite. Mas deixa eu te contar uma historinha. Quando eu era pequeno, acredite, eu já fui pequeno, eu não gostava de comer qualquer coisa. Sabe como é que é criança, né? Não gosta de comer isso, não gosta de comer aquilo. Mas a minha mãe me ensinou, e ela sempre falava comigo com um jeitinho carinhoso: come! Teve gente que quase infartou ali agora. E eu comia o que ela me ensinou. Olha que duas coisas interessantes aconteceram. Uma, eu aprendi a gostar daquilo que ela me ensinou a comer. E a segunda coisa, trouxe saúde para a minha vida. Olha hoje, um negão de quase 2 metros de altura, cheio de saúde. Então, aquilo que você vai ouvir hoje pode até não ser aquilo que você gostaria de ouvir, mas acredite, coma, porque vai trazer saúde para a tua vida espiritual. Eu espero em uma outra ocasião poder apresentar o meu milagre,
no dia 23 de fevereiro de 2002, aconteceu um lindo milagre na minha vida. Eu casei. Tem solteiro aí, irmão? Tem algum solteiro? Levante a mão aí, porque tem uma unção liberada. Se tiver um solteiro do seu lado, pegue na mão dele e diga aí: ainda há esperança. O pastor feião daquele jeito casou, você vai casar também, querido. Sou casado com uma linda mulher, uma temente serva do Senhor, a Priscila. Sou pai de um menino de 12 anos, o Felipe, e pai da Lídia, de 6 anos. Vamos ao que interessa. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 15, e nós vamos até o verso de número 17. Se não for pedir demais, eu gostaria que após nós lêssemos, que você mantivesse a sua Bíblia aberta, assim você vai me ajudar. Obrigado, Espírito Santo. Você encontrou, querido? Diz-nos assim: e traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Você pode dizer amém? Se assente, fique bem à vontade, sinta-se como se você estivesse na sua própria igreja. Me franqueie alguns minutos de sua atenção. Essa mensagem, ela nasceu de alguns questionamentos quando eu me deparei com esse texto. Quando o Senhor Jesus, ele tem a preocupação de enfatizar algo tão importante. Sabemos nós que este episódio, ele está contido nos evangelhos sinópticos. Mas lá no versículo de número 17, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele fala que aquele que não receber o reino de Deus, como? Diga comigo, como? A palavra como, segundo a gramática portuguesa, é um advérbio de modo. Então Jesus está falando de modo, de forma. Então ele está dizendo: quem não recebe como um menino, esse não pode receber o reino dos céus. Você me entende? Diga amém. Só que quando eu me deparava com esse texto, ele me parecia paradoxal com aquilo que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele exorta a igreja dizendo: olha, eu não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Deus. E então isso me gerou um certo conflito. Mas, embora eles usam termos semelhantes, eles estão falando de coisas distintas. Quem está entendendo até aqui, diga: eu estou entendendo. Então, estudando esta palavra e recebendo a luz do Espírito Santo, eu comecei a entender algumas coisas, e é isso que eu quero dividir com você nesta noite. Você está preparado? Amém? Há algo muito interessante no versículo de número 15, porque vai nos dizer, enquanto Jesus está executando o seu ministério terreno, e você sabe como é que era o ministério de Jesus: ensino, pregação, palavra, sinais, prodígios e maravilhas. Esse é o meu e o seu Jesus. Mas a Bíblia vai nos dizer que alguém pega uns meninos para levarem, para que Jesus pudesse tocá-los. Enquanto tem alguém querendo trazer meninos para serem tocados por Jesus, afinal, todos eles sabiam que o toque de Jesus pode transformar a vida de alguém. Quantos já receberam esse toque na sua vida? Será que a gente pode aplaudir o Senhor por isso? Se não lhe incomodar, aleluia.
Coisa maravilhosa é receber esse toque. E aí alguém entende, outras pessoas precisam, essas crianças precisam receber o toque de Jesus. Vamos levá-los. Mas, de forma inusitada, os discípulos, aqueles que achamos que deveriam estar fazendo isso, não só não fazem, como eles tentam impedir que as crianças chegassem para receber o toque de Jesus. Aqui, nós vamos nos deparar com dois grupos. Sempre haverá alguém preocupado em levar alguém a Jesus. Sempre haverá alguém tentando impedir, embora tenha título de discípulo. Sempre haverá alguém que com suas atitudes impedirão que alguém receba o toque de Cristo. Se isso não lhe incomodar, vire para o irmão que está do seu lado e pergunte: de qual grupo você faz parte? Aonde estão aqueles que estão preocupados em trazer alguém para receber o toque de Jesus? Aleluia! É muito interessante. Então essa mensagem, ela se baseia no seguinte questionamento, na seguinte indagação: por que Jesus diz que devemos receber o reino de Deus como crianças ou como meninos? O texto original remete-nos à criança pequena. E eu entendo algumas coisas, eu aprendo algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendo, por que nós devemos receber o reino de Deus como crianças? Primeiro, uma criança tem a capacidade de crer. Será que você pode repetir isso, por favor? Eu penso que com esse número de pessoas pode ser melhor. 1, 2, 3. Segundo a pedagogia, só existe duas formas de nós aprendermos algo: através do choque ou através da repetição. Como eu não posso te dar um choque, eu tenho que pedir para você repetir. Amém? Então tenha paciência comigo, porque é para o seu benefício. A primeira coisa que uma criança tem é a capacidade de crer. Eu não sei se você já teve o privilégio de se relacionar com uma criança. Aliás, o sábio diz o seguinte: procure se relacionar com alguém que tenha menos de 6 anos e sempre se relacione com alguém que tenha mais de 60 anos. Você vai aprender muito com essas duas classes, com essas duas faixas etárias. Alguém me entende? Diga amém. Então uma criança, se você pegar uma criança pequena e disser para ela: olha, está vendo aquelas nuvens? Elas são feitas de algodão doce. Você não precisa falar de novo, sim ou não? E aos Hebreus está escrito, no seu capítulo de número 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar-lhe. Que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Penso eu que você saiu da sua casa hoje porque você acredita que se aproximando desse Deus, você receberá algo extraordinário nesta noite. Então eu recebo a autoridade de Deus para te dizer isso. A sua vinda aqui não é em vão nesta noite. Você veio para o lugar certo, você está na presença da pessoa certa. Não sei se você pode levar essa mão abençoada e colocar no ombro de um crente bonito que esteja próximo a você e declare que nesta noite as realizações de Deus alcançarão a vida dessa pessoa. Libere palavras de vitória, palavras de bênção, porque todos aqueles que creem recebem da parte do Senhor. Aleluia, se manifeste de alguma maneira em adoração ao nome do Senhor. Te adoramos, Deus, pela tua grandeza. Tanto é que o escritor aos Hebreus, quando ele escreve no versículo 1, quando ele conceitua a fé, ele diz que é o firme fundamento. Firme fundamento. Uma criança tem a capacidade de crer, tem a capacidade de acreditar. Alguns anos atrás, apóstolo Igor, eu estava participando de uma conferência profética em Londrina. E ali eu me deparei com uma história muito interessante que o Espírito Santo usou para falar comigo. Um pastor amigo meu, pastor William,
ele estava me contando um episódio que havia acontecido na sua casa. Dizia ele que ele está em casa apressado, se arrumando, porque ele tinha que fazer uma pregação, tinha que ir para o culto, e ele já estava atrasado, mas ele tinha uma filhinha pequenininha. Então ele está sentado numa cadeira, amarrando o sapato, e a criança, você sabe como é que é, tem o dom de línguas, né? Falando, e a menininha querendo conversar com ele. De repente ele larga essa: minha filha, vai ver se eu estou na varanda. E ele continua ali se arrumando. Alguns minutos depois chega a menininha e diz: papai, o senhor não está lá não. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Que uma criança tem a capacidade de acreditar naquilo que o pai diz, ainda que seja o mais absurdo o que o pai disse. Talvez você tenha recebido algumas palavras da parte de Deus que podem parecer absurdas diante da circunstância que você está vivendo, mas eu só posso te dizer uma coisa: fiel é aquele que prometeu, e ainda que pareça absurdo, Deus vai cumprir na sua vida. Oh meu Deus, será que tem alguém que acredita nisso e que recebe essa palavra para a sua vida? Oh, aleluia! Te adoramos, Deus, Tu és lindo, Tu és poderoso. Me emociona quando o apóstolo Igor orando, ele dizia, me apresentando, melhor dizendo, ele dizia: é uma família de pastores, mas nem sempre foi assim. A minha família, a minha avó, Maria Venância, na cidade de Vila Velha, ela era envolvida com bruxaria. E Maria Venância entrava em um centro de macumba e ia para outro centro de macumba, e a mensagem era sempre a mesma: Maria Venância, para sua família não tem jeito. Fizeram um feitiço muito forte, escreveram o nome e colocaram dentro da boca de um sapo. Então, os seus filhos morrerão assassinados, as suas filhas serão prostitutas. Maria Venância, para sua família não tem jeito. Eu estou te falando de algo lá dos idos dos anos 60. O meu pai é o caçula dessa família. Mas um dia, por obra e graça do Espírito Santo, a minha tia Almerinda foi trabalhar na casa de uma família no estado do Rio de Janeiro. Mudando-se para lá, para trabalhar na casa dessa família, ela caiu na casa de crentes. Aleluia! E crente, você sabe como é, né, irmão? Crente não fala da vida do outro, crente fala de Jesus. E eles apresentaram um Jesus que poderia mudar a história. Minha tia Almerinda recebe Jesus como Salvador e experimenta uma paz que nunca antes ela tinha experimentado, uma alegria que nunca antes ela tinha experimentado, uma expectativa de vida que nunca antes ela tinha. Então ela voltou determinada: vou para Vitória e eu vou levar a minha família para Jesus. Mas eu estou te falando de gente violenta, gente envolvida com coisa errada, gente que não queria saber e nem tinha nenhum entendimento de Deus. Aos olhos humanos era impossível. Diga comigo: impossível. Pegue na mão de alguém e diga para ele assim: Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Será que alguém pode celebrar por isso? Aleluia! Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Escute bem, a menina acreditou e ela falou: eu vou levar a minha família para Jesus. Então, em um dia, depois de muita oração e jejum, ela foi lutando e conseguiu levar toda a família para um culto. Lá estavam cantando uma canção que dizia: já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou. Naquela noite, o pregador trouxe uma mensagem de salvação, e não só a minha avó, como os meus tios e também o meu pai, todos eles receberam a Cristo como Salvador. Aleluia! Hoje somos uma família sacerdotal. Eu já sou a segunda geração de pastores. O meu pai já pisou em mais de 40 nações pregando o evangelho. Na família tem cantores, tem tocadores, tem levitas. Sabe aquela família que o diabo disse que não tinha jeito? Jesus deu jeito. E aqui está a parte que eu mais gosto, queridos. Eu não sei o que aconteceu com o sapo, mas Jesus arrancou o nome da boca do sapo e escreveu no livro da vida. Uau! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Levanta a sua mão, porque eu quero profetizar nessa noite. Ainda que as circunstâncias digam não para você, ainda que o seu casamento parece que não tem jeito, os seus negócios parecem que não tem jeito, talvez Deus te prometeu um ministério e você não vê nada acontecer, parece que você está andando para trás. Eu declaro nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, se você acreditar, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Quem é que tome posse dessa palavra? Por favor, celebre o nome do Senhor. Aleluia! Será que você aguenta me ouvir mais alguns minutos? Eu quero transitar na liberdade que o apóstolo me deu. Eu nunca preguei uma mensagem de mais de 3 horas. Não vou bater meu recorde hoje. Fica tranquilo. Primeiro, a capacidade de crer. Diga comigo. Segundo, por que Jesus diz que nós temos que receber o reino de Deus como criança? Diga comigo, a capacidade de se expor. Eu não sei se você já reparou, mas timidez e criança parece que são duas coisas que não combinam. E é fácil explicar. Porque uma criança, ela não está preocupada em proteger algo que eu e você vivemos defendendo o tempo todo. Uma criança não está preocupada em proteger uma reputação. Uma criança não se preocupa com o que os outros vão pensar dela. Ela não está preocupada em proteger uma... É claro, eu não quero ser ridículo, e eu não quero te dizer que uma reputação não seja algo importante. Mas se reputação fosse a coisa principal, eu penso que Deus não diria para o profeta Oséias: case-se com uma prostituta. Se uma reputação fosse a coisa principal, eu penso que Deus não deixaria o profeta Isaías, considerado o profeta messiânico, morrer como um profeta mentiroso. Afinal de contas, a maioria das profecias que Isaías deu não se cumpriram na sua época. Ele morre como um profeta mentiroso. Ele profetiza cerca de 700 anos de Cristo. Então, a sua reputação, para muitos, era uma reputação denegrida. Eu penso que se reputação fosse a coisa principal, o meu mestre e o seu mestre não teria sido preso, condenado, sentenciado, mesmo sendo inocente. Então, existe algo mais importante do que uma reputação. E o que é, pastor? Existe algo chamado caráter. E eu preciso lhe lembrar, ou lhe informar, que Deus não se relaciona com o homem pela sua reputação. Deus se relaciona comigo e com você pelo nosso caráter. Repita, por favor, caráter. O sábio diz que existem pelo menos 3 pessoas. Aquela que as pessoas pensam que você é, aquela que você acha que é, mas existe uma pessoa que Deus sabe que você realmente é. Ninguém pode manifestar em público aquilo que não foi gerado em secreto, queridos. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 7, salvo engano, ele vai dizer o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Sabe, é fácil subir numa tribuna como essa, fácil entre aspas, e apresentar para vocês um modelinho religioso, e todo mundo achar que esse cara é um homem de Deus. Mas não é estar em uma tribuna que vai demonstrar que eu sou um homem de Deus. É o meu dia a dia que vai dizer quem eu sou diante de Deus. Eu tenho aprendido que ter uma vida com Deus é muito mais do que ter um microfone na mão e estar diante de uma plateia. Sabe quando é que você se relaciona mais intimamente com Deus? É quando não tem ninguém para te aplaudir.
É quando não tem uma câmera voltada para você. É quando você entra na intimidade do teu quarto, fecha a porta, você vai revelar as suas verdadeiras motivações. Eu não sei se você pode receber uma palavra profética para a tua vida, mas eu sinto no meu coração que essa é uma noite em que Deus está trazendo muitos de volta à inocência. Deus está trazendo muitos de volta a um tempo de intimidade. Sabe, o Espírito Santo gera no meu coração que Ele está com saudade de crentes aqui. Gente que outrora arrumava um jeitinho lá no trabalho para ter uns minutos com Deus. Talvez você procurava, onde está fulano? Está dentro do banheiro do trabalho. Mas é ali, ele dobrava os joelhos e ele derramava algumas lágrimas na presença do Senhor. Sabe, querido, eu estou te dizendo nesta noite que o Espírito Santo está fazendo um chamamento aqui. É tempo de ter intimidade com Deus. Eu vivi uma experiência tremenda essa semana. Domingo era um culto que antecedia, domingo passado em nossa igreja, eu digo da semana anterior, era um culto que antecedia uma viagem muito importante para mim. Afinal, na semana seguinte eu estaria pregando na igreja Época da Graça. Mas naquele culto eu recebi uma visitação tão especial do Espírito Santo, queridos, e eu quero dividir isso com vocês, que eu fui compungido pelo Espírito Santo a me lançar no solo. No momento do louvor, houve uma graça de Deus, e no momento que a igreja estava celebrando, adorando a Deus, e eu comecei a brigar comigo mesmo, me prostro ou não me prostro, deito ou não deito, e quando eu vi, eu estava deitado no solo da igreja, com a cara no chão. Imagina, tem que ter espaço, né, irmão? 2 metros de negão. E eu deitei no chão e eu fiquei ali por alguns minutos. O culto seguiu. Era algo sincero, era algo que vinha de dentro de mim, e eu me expus bastante naquela situação. Quando foi na semana, a minha esposa me manda uma foto de uma criança de quase 2 anos que uma irmã tinha mandado para ela. A mãe estava ouvindo um louvor em casa, e de repente, eles sentiram que o ambiente, a atmosfera dentro de casa, havia uma presença do Espírito Santo. Quando a menininha, ela não tem 2 anos, ela falou: mamãe, vamos orar, mamãe, vamos orar. E a mãe falou: sim, minha filha. De repente, aquela criança deitou no chão, com o rosto no pó, e falou: mamãe, vamos orar, mas vamos orar igual o pastor Welbert. Eu não sei se você está entendendo o poder de um legado. Aquela geração estava entendendo que na presença de Deus você é livre para adorar o Senhor. A mãe me mandou a foto daquela criança. Eu vou agora, estou pregando na Argentina, em uma conferência, e o momento da adoração, uma coisa linda, a presença de Deus se manifestou, e eu estou com os meus olhos fechados, adorando a Deus. Quando eu abri os olhos, eu me impactei com a quantidade de pessoas que estavam deitadas na frente do altar, no momento da adoração, com o rosto no pó, adorando a Deus. Naquele momento o Espírito Santo falou: isso é fruto da tua semente de adoração lá no Brasil. Será que alguém está entendendo? Não me tenha por ofensivo, porque eu não vim aqui pregar posso descer um pouquinho, pastor? Não vim pregar da plataforma de um acusador. O ministério da acusação é o ministério de Satanás, e eu não tenho parte. Mas se eu te perguntar aqui, quantos têm um aparelho celular aí? Levante a sua mão. Está aí com você? Você já se deu conta que se você sair de casa e esquecer o seu aparelho celular, meu Deus, o mundo acabou. Está liberta. Você volta em casa, você pega, e eu não quero ser ridículo, eu sei que é uma ferramenta importantíssima hoje, mas preste atenção. Se eu te perguntar, quantos trouxeram um desse? Deixa eu ver. Alguns. Sabe por que a gente não traz mais lenços? Porque a gente tem a certeza que a gente não vai chorar mais. A gente está perdendo a capacidade de se expor. A gente está defendendo reputações.
a gente faz coisas que parecem ser, mas que na realidade não são. Por que Jesus está dizendo que nós temos que receber o reino de Deus como criança? Primeiro, pela capacidade que uma criança tem de acreditar. Segundo, pela capacidade que uma criança tem de se expor. Terceiro, é exatamente o que eu estou falando, pela forma de adorar. Diga comigo, forma de adorar. A Bíblia vai dizer que Jesus, fazendo uma citação do Salmo 8, ele vai dizer o seguinte: vocês não leram o que está escrito, que da boca da criança sai o perfeito louvor? E eu comecei a pensar um pouquinho nisso, e eu sei que louvor não se resume à música. Louvor é um estilo de vida, é você fazer tudo, todas as coisas para a glória dele. Quem está entendendo disso, isso diga amém. Mas é inegável que a nossa mente sempre associa louvor à música. E por que isso? Porque a música é a linguagem mais universal que existe. E a definição de música, a mais aceita, é a manifestação, a arte de manifestar os mais profundos afetos, os afetos da alma através dos sons. É por isso que quando nós falamos de música, é uma forma excelente de adorar a Deus, sim ou não? Só que quando eu penso na seguinte questão: quando eu pego alguém executando música, se eu pego um adulto e eu pego uma criança, obviamente o adulto tecnicamente vai fazer melhor, sim ou não? Mais tempo de estudo, mais tempo de preparação, mais conhecimento cognitivo e por aí vai, mais coordenação motora. Mas por que Jesus está dizendo que da boca da criança sai o perfeito louvor? Foi aí que eu entendi uma coisa: o que diferencia o louvor de uma criança para o louvor de um adulto não é a técnica, mas é uma coisa chamada sinceridade. Sabe, querido, nós nos tornamos, desculpe que fale isso, mas nós nos tornamos especialistas em colocar máscaras. E a gente tem a capacidade de chegar em um culto como esse, levantar as mãos e dizer: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E a gente faz uma declaração linda como essa: mas amanhã, se vier uma circunstância adversa, tudo aquilo que a gente cantou ontem vai pelo ralo. Ontem nós cantamos que te louvarei, não importa as circunstâncias. A palavra sinceridade vem do latim e a sua raiz está em um episódio muito interessante. Os vendedores do início dos séculos, eles fabricavam vasos, e na fabricação de um vaso, quando ele é levado ao forno e ele vem com alguma rachadura, já não pode se usar mais aquela matéria-prima, porque uma vez passando pelo fogo, não tem mais como reutilizar. Então, se o vaso viesse com alguma rachadura, eles pegavam cera, passavam nas fendas que o vaso tinha e pintavam aquilo. É mais ou menos a história do sepulcro caiado, do farisaísmo. Pintavam o vaso, tapavam as fendas. Então alguém chegava para comprar um vaso e falava assim: ô moço, esse vaso é com cera ou sem cera? Daí vem a raiz da palavra sinceridade. Aí o vendedor falava: não, é sem cera. Só que quando alguém pegava aquele vaso e levava no fogo, e quando a Bíblia fala de fogo, está falando de muitas coisas, mas nessa perspectiva, nós estamos falando de ser provados. Levava no fogo, derretia a cera, ou seja, caía a máscara, e todo o conteúdo que estava dentro do vaso se perdia. É por isso que você vai ver gente explodindo na unção no domingo, mas na segunda-feira está mais vazio do que qualquer coisa.
Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quem quer receber? Quem quer receber? Quem quer receber? O oleiro humano, uma vez que o vaso está quebrado, ele não consegue mais utilizar a matéria-prima. Mas a Bíblia vai nos falar no livro de Jeremias que existe um oleiro, que ele não tem lata de lixo, ele pega qualquer matéria-prima e ele é especialista em transformar. Eu não sei se você pode tocar em 3 pessoas e dizer para ele: Deus está te chamando para adorar de verdade. Deus está te chamando, está me chamando para adorarmos de verdade. Se você pode, celebre o nome dele, adore o nome dele, engrandeça o nome dele. Eu já decidi, apóstolo Igor, não importa o que as pessoas pensem, eu vou adorar esse Deus. Aonde estão aqueles que estão comigo? Aleluia, aleluia. A forma de adorar, sabe, a gente se equivoca com muitas coisas, e uma das coisas que uma cultura que foi implantada na igreja é a seguinte: que Deus espera de nós perfeição, e Deus não espera de nós perfeição. Porque a Bíblia diz que ele começou uma obra, ele vai aperfeiçoar até que chegue o dia de termos a estatura de varão perfeito. Deus não espera que você seja perfeito agora, ele está te aperfeiçoando. Deus espera que você seja agora sincero. 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 Sincero, sincero, lá no seu trabalho, sincero, na sua casa, sincero, diante de Deus, sincero, 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 um coração sincero, é o que Deus quer nesta noite. Espírito Santo me constrange a dizer isso aqui nesta noite. Eu entendo que o Espírito de Deus está falando com alguém, porque nesta noite Ele está interessado em desligar algo que está te prendendo. Estão havendo perdas na sua vida que não eram para estar ocorrendo, simplesmente pela falta de sinceridade. Deus está te chamando nesta noite: se coloque à minha disposição, nas mãos do oleiro, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. A Bíblia me conta, pastor César, que chegou 2 homens, e Jesus chama os discípulos e manda olhar. Chegou um fariseu e disse: ó Deus, tu sabes que eu pago os meus dízimos, dou as minhas ofertas. Eu não sou como esse publicano. E a Bíblia vai dizer que o publicano, ele nem levantava a cabeça, ele só batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. E Jesus vai dizer: esse saiu justificado. Você está entendendo o que Deus está falando contigo, querido? Porque que o Senhor Jesus diz que nós temos que receber o reino de Deus como criança. Primeiro, a capacidade de crer. Segundo, a capacidade de se expor. Terceiro, a forma de adorar. Quarto, uma criança tem uma especialidade que muitos de nós já perdemos a capacidade. A criança tem a facilidade em perdoar. Alguém me ouve? Como eu disse, eu tenho 2 filhos, Felipe e Lídia. Felipe, um menino tão tranquilo, tão centrado. Pra você ter uma ideia, o Felipe é tão abençoado, irmãos, que nós nunca precisamos niná-lo para dormir. Pensa nisso, realiza. Um bebê que você não precisa ninar, botava no berço, desde recém-nascido ele dormia sozinho. Que bênção. 5 anos depois, nova gestação. Eu disse: vai ser o Felipe de saia. E eu estou esperando o Felipe de saia. Chega a Lídia. Irmãos, o Felipe foi fabricado em 110, a Lídia veio 220. Só para você realizar, antes dos 3 anos de idade, ela já tinha quebrado os 2 braços e uma clavícula. Pastor César conhece. Energia para mais de metro. E aí, nós, como somos cristãos, algo que a gente nunca tinha usado com o Felipe,
nós tivemos que aplicar com a Lídia. A Bíblia vai falar no livro de Provérbios que existe um remédio muito bom, chamado varinha ungida. Depois do cantinho, depois do pensamento, depois da conversa, última instância, Supremo Tribunal Federal, varinha. Mas, cara, eu aprendi uma coisa com a Lídia que me quebrou. Você repreende uma criança dessa energicamente, você utiliza uma vara com ela, 5 minutos depois, a Lídia está pendurada no meu ombro. Papai, vamos brincar? Papai, te amo. Sabe por quê? Porque uma criança tem a facilidade em perdoar. Não obstante a isso, Jesus ensina na sua oração, quando vocês orarem, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Perdão não está no campo das emoções. Perdão é decisão da vontade. Você não perdoa porque você sente. Tem gente que fala, mas eu não estou sentindo de perdoar. Não vai sentir nunca. Você está ferido. Você está decepcionado. Talvez você foi traído. Mas quando você fala, eu tenho, eu quero, eu vou perdoar, desce um bálsamo do Espírito Santo sobre a tua vida, te apodera e um milagre acontece. Eu quero profetizar, eu quero declarar uma palavra de bênção para a vida de alguns. Nesta noite o Espírito Santo vai derramar graça para que você tome a decisão que precisa tomar, para que você libere o perdão. Talvez você vai ligar para alguém ainda hoje, e você vai ver que algo vai ser liberado na sua vida. Ninguém vai poder te deter, porque o poder do perdão vai curar você. Por favor, fique de pé. Será que esse lindo ministério de louvor pode nos ajudar? Você está sendo abençoado, querido? Com a permissão do pastor, eu vou concluir, e se me permitir, eu gostaria de orar. Você já reparou que uma criança pequena, ela é totalmente, diga comigo, totalmente dependente de seus pais? Sabe qual é o meu problema? Sabe qual é o seu problema, querido? Não é a ausência de frequência nos cultos ou coisas do tipo. Isso são apenas sinais que estão revelando um problema maior. O problema é que a gente cresceu e a gente está tão autossuficiente que a gente parou de depender de Deus. Mas uma criança pequena, ela depende totalmente de seus pais. Provisão vem do papai. Proteção vem do papai. Conforto vem do papai. Há um chamamento de Deus aqui nesta noite, para que você volte a depender totalmente do Pai. Há um chamamento aqui nesta noite, para que você arranque as máscaras, deixe um pouquinho a reputação de lado, rasgue o teu coração, e tome a decisão de adorá-lo em espírito e em verdade. Em Efésios, a Bíblia vai dizer que Deus deu apóstolos, pastores, mestres, profetas e evangelistas. Pastor, Deus dá. Profeta, Deus dá. Evangelista, Deus dá. Mestre, Deus dá. O que faltou? Apóstolo, Deus dá. Tudo isso Deus dá. Mas a Bíblia vai dizer em João 4, adoradores, Deus procura. Cadê? Tem desse lado? Tem aí em cima? Tem desse lado?
a última coisa que toda criança tem em comum: o desejo de crescer. Converse com uma criança e tudo que ela quer ser é uma pessoinha grande. O apóstolo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. Quando Paulo diz de meninos, ele não está dizendo para você ser imaturo. Ele responde isso no capítulo 14, quando ele diz: sede adultos no entendimento, sede crianças na malícia. Infelizmente, queridos, por alguns lugares que eu tenho passado, eu tenho me deparado com críticos de culto. Gente que vem para uma reunião como essa, ele avalia e analisa tudo e vai para casa dizendo que Deus não estava. O problema não é que Deus não estava. O problema é que você estava tão ocupado com outras coisas que você não teve a oportunidade de adorá-lo, porque não tem nada melhor para abrir os céus do que uma verdadeira adoração. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. Se Deus está falando com você, só tem um lugar para você estar: é diante do altar do Senhor. Porque todas as vezes que Deus fala comigo, o único lugar para eu estar é diante do altar do Senhor. E se você está sendo ministrado, você sente que Deus está falando com você, só tem um lugar para você estar: é pedir licença, vir aqui à frente e receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para você. Eu estou te aguardando. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. Até quando você vai fingir? E acreditar em ti. Lance essas lágrimas aqui no altar. Mas às vezes sou levado Se despoje do seu eu. pela vontade de Para de defender uma reputação e mergulha na presença de Deus. torno-me independente Deixa o Senhor mudar a sua história nessa noite. e deixo de simplesmente Deus está aqui. Eu estou te aguardando. Deus está te chamando. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. isso. Não posso viver Derrame suas lágrimas no altar do Senhor. teu afago. Vem, deixa o Senhor te curar. Não posso viver Longe do teu abraço, Senhor. Por favor, feche os seus olhos. Abraça-me. A vida de ninguém não nos pertence. Abraça-me. Tem um momento de intimidade com Deus nesta hora. Abraça-me. Deus vai levantar a tua casa, vai levantar teu ministério. Com os teus braços de amor. Tire a sua coroa e se junte aos anciãos. Abraça-me. Oyama, shoyama, canto, oyamas. Abraça-me. Que lindo. Abraça-me.
Com os teus braços de amor, abraça-me. Espírito Santo, entendemos que essa é a noite que o Senhor nos trouxe para nos restaurar. Sabemos que é um mover dos céus aqui. Estamos tirando as nossas máscaras. Nós despojamos de tudo que somos para te adorar. Tudo que queremos é viver em sinceridade na tua presença. Forja em nós o teu caráter. Que o que cantamos, que o que pregamos, que o que falamos, que o que testemunhamos seja condizente com o que está no nosso interior. Oh Pai, eu oro por este que perdeu a capacidade de crer. Ah, Senhor, as circunstâncias dizem não, mas que o Senhor restaure nesta noite a capacidade de acreditar, e que estes sonhos que são os teus sonhos se realizem na vida dessas pessoas. Que nunca sejamos tão crescidos que não possamos te adorar com liberdade. Que nunca sejamos tão crescidos que não possamos te adorar com sinceridade. Oh Deus, gera em nós um desejo de crescer na tua presença. E ajuda-nos a perdoar. É a nossa oração em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, fique de pé, por favor, encontre alguém e dê um abraço nessa pessoa. Se você que está aí sentir e quiser fazer, abrace alguém. Esse é o abraço do Espírito Santo. Eu queria que vocês não fossem para lá só mais um momento, 30 segundos, e eu devolvo o microfone. Eu estava essa semana na Argentina. Olhe para cá só um pouquinho e aqui eu termino. E eu estava com um pastor de renome internacional. Mas uma coisa é você ver alguém nas redes sociais, em um ministério internacional. Eu estou te falando de um homem que prega para multidões de mais de 1 milhão de pessoas. E eu era impactado pelo ministério dele. Quando ele me convidou para estar lá, foi uma bênção de Deus. Mas sabe o que mais me impactou, apóstolo? Não foi ver o homem de Deus das redes sociais. Foi conhecer o pai. Foi conhecer o pastor da igreja local. Foi conhecer o missionário. E eu não me aguentei e eu perguntei para ele: pastor, como o senhor consegue administrar uma agenda internacional do porte da tua e ser uma pessoa tão acessível? Ele me disse uma coisa: eu vivi uma experiência. Quando eu era criança, eu venho de uma família muito, muito pobre. Então um dia eu tinha muita fome, já havia 3 dias que eu não comia nada significativo, e eu comecei a buscar dentro de casa alguma coisa para comer, buscar em todos os lugares, não tinha nada. Geladeira? Não tinha. E eu me lembrei que lá no quintal de casa tinha um pé de abacate. Pé de quê? E eu estava com muita fome e o pé de abacate estava carregado de abacate.
Então eu falei, é o par perfeito, fome, comida, ó, tá feito. E eu corri para o quintal de casa para comer um abacate. Só tinha um problema. A árvore era muito, muito, muito alta. Então, embora eu estivesse com muita fome e a árvore estivesse carregada de frutos, eu não consegui me alimentar, porque a árvore era muito alta. Muitos anos depois, quando Deus transformou a minha história, Ele me disse: eu nunca quero que você seja como aquela árvore da sua infância, que você cresça tanto que as pessoas não possam se alimentar daquilo que eu estou gerando na sua vida. Que Deus te abençoe.